Bom, assim como nós vimos que os solutos eles passam através da membrana citoplasmática para entrar ou para sair da célula, a água também passa por esse processo, né? E esse processo é chamado de osmose. Nós vamos acompanhar aqui esse esquema para entender como é que se dá a passagem da água através da membrana plasmática. Então, vamos considerar aqui esse primeiro momento do esquema, em que nós temos um sistema fechado, né, separado por uma membrana semipermeável, aquela que permite a passagem de algumas substâncias e impede a passagem de outras, assim como é a membrana plasmática. Tá? Do lado esquerdo, nós temos aqui uma solução, né, nós vamos chamar de solução hipotônica, aquela em que eu tenho poucas moléculas do soluto, e no lado direito da membrana, uma solução hipertônica, aquela em que nós temos várias moléculas do soluto. Considerando que essa membrana semipermeável ela impediria a passagem das moléculas de soluto, né, ela vai permitir apenas a passagem das moléculas do solvente. Nesse caso, também há uma movimentação para tentar encontrar um equilíbrio, né, entre moléculas de solvente dos dois lados da membrana. Então, a tendência aqui seria que a água passasse do meio hipotônico, né, para o meio hipertônico, para tentar alcançar deste lado, do lado direito, uma igual concentração entre moléculas de soluto e moléculas de solvente. A gente já percebe essa movimentação, então, né, que aconteceu no segundo momento do processo, em que as moléculas de água passaram do meio hipotônico para o meio hipertônico, então tentando igualar, né, tentando encontrar uma forma de dissolver as moléculas do soluto. Tá? Esse, portanto, é exatamente o conceito da osmose, né? Em que as moléculas de água elas se movimentam do meio menos concentrado em soluto para o meio mais concentrado em soluto. Ou seja, o sentido de fluxo da água é do meio hipotônico para o meio hipertônico. Aqui nós temos um outro esquema que mostra como é que a célula animal e a célula vegetal se comportam durante a osmose, né? Pode haver aqui uma modificação do formato da célula em função da entrada de água ou da saída de água. Então, nós vamos começar assim, ó, mergulhando uma célula animal, que é uma hemácia, a célula vermelha do sangue, numa solução isotônica, aquela em que a quantidade de sal é igual à concentração de sal dentro da célula. Neste exemplo, a água passa livremente, né? Ela entra e sai da célula livremente, portanto, ela não se acumula nem do lado interno da célula, nem do lado externo da célula, e a célula aqui mantém o seu formato normal, que no caso da hemácia é um formato discoide. No segundo exemplo, nós vamos mergulhar essa mesma hemácia numa solução hipotônica, aquela que tem menos concentração de soluto do que o interior da célula. Nesse caso, o citoplasma passa a ser um meio hipertônico em relação à solução, portanto, a tendência da água é entrar na célula. Então, o citoplasma celular ele acumula água até que haja uma pressão suficiente na membrana plasmática para lisar a célula, ou seja, arrebentar a célula. No terceiro exemplo, nós vamos mergulhar agora a célula animal numa solução hipertônica. Nesse caso, há muito mais concentração de soluto fora da célula, portanto, o citoplasma perde água para essa solução, né? E a célula murcha. Né? Aqui é o que a gente chama de uma célula plasmolizada, tá? Uma célula que murchou e perdeu água para o meio. Fazendo uma comparação agora com a célula vegetal, nós num primeiro momento verificamos que em qualquer uma das três situações o formato da célula se mantém o mesmo, né? Seja a célula ganhando água numa solução hipotônica, seja perdendo água numa solução hipertônica,
o formato da célula se mantém. E isso ocorre porque, além da membrana, a célula vegetal ela também tem uma parede formada de celulose, né? Aqui é uma camada mais rígida e que mantém o formato da célula. Então, vamos considerar aqui, ó, que na solução hipotônica, a célula, o citoplasma ganha água, né? Ele fica inchado, ou seja, a célula fica túrgida, mas ela não rebenta, tá? Porque a parede ela segura o formato da célula. Já ali, ó, na solução hipertônica, né, em que a célula passa a perder a água para o meio, o citoplasma murcha, ele fica plasmolizado, mas o formato da célula se mantém. Nós vamos verificar agora a mesma situação, só que numa imagem vista ao microscópio. Então, aqui, num primeiro momento, um tecido vegetal, né, de uma folha, mergulhado, então, no meio hipertônico. Nesse caso, o citoplasma perde água para o meio e murcha, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a aglomeração dos cloroplastos, né? Como o citoplasma perde água, eles passam a se aglomerar, né? Então, eles ficam bem unidos aqui numa parte qualquer do citoplasma, tá? E aqui o formato da célula se mantém, né, em função da sua parede, tá? Num segundo momento, o mesmo tecido, agora mergulhado em meio hipotônico, né, pode ser simplesmente a água. A célula, o citoplasma da célula, então, tem mais soluto do que o meio. A tendência é que a água entre, passe através da membrana e se acumule no citoplasma celular. Neste caso, o citoplasma fica túrgido, né? Ele incha, em função da entrada de água, faz uma pressão na parede, mas a célula não rebenta, ela se mantém túrgida. E aqui, por fim, nós temos o exemplo, então, das hemácias vistas ao microscópio em soluções nas 3 diferentes concentrações de soluto. Então, aqui a gente vai começar, ó, pelo meio isotônico, né? Essa solução tem a mesma quantidade de sal que o interior da célula. A água entra e sai livremente e mantém o formato discoide da hemácia. Na situação central, as hemácias foram mergulhadas em meio rico em sal, portanto, a tendência é perder a água. Essa célula fica plasmolizada ou murcha. E, por fim, as mesmas hemácias mergulhadas no meio hipotônico, né? Então, portanto, há mais sal dentro da célula, há uma tendência à água entrar para o citoplasma e deixar essa célula túrgida ou inchada. Na medida que a água entra, essa célula ela pode, inclusive, lisar. Então, aqui a gente tem a visão real, né, daquilo que acontece com uma célula animal mergulhada em cada uma dessas 3 soluções.